Bom, agora eu vou explorar aqui o comando pattern, que é um comando que cria um padrão a partir de alguma referência que você cria, ou um padrão de furos, um padrão de pode ser um padrão de partes que você fez. Você faz uma protusão, né, um pino, e aí você quer reproduzir aquele elemento que você está usando de referência, né, uma forma de um padrão. Então eu vou fazer um furo aqui inicialmente para usar ele como referência para o padrão. Então eu vou fazer o que? Usar o comando cutout, né, que é um comando que vai tirar o material. Né, o comando protrusion, revolve protrusion e outros que estão relacionados aqui, swept, loft, helical, normal. Então todos eles são para inserir material, vou inserir alguma parte. Eu vou retirar uma parte agora usando o comando cutout. Então, eu vou selecionar aqui essa parte frontal aqui, ó, passando o mouse aqui. Na hora que ele selecionou, eu vou clicar. E aí, ele trouxe aqui para frente, né? Eu quero trabalhar em cima dela agora. Eu vou selecionar aqui o círculo. Eu vou fazer um furo redondo aqui, né? Então, tomem cuidado para não selecionar. Às vezes a gente seleciona. Tem o outro comando que é quando a gente vai fazer o cutout, tem lá um outro comando que às vezes o pessoal confunde. Depois eu mostro. Deixa eu botar aqui. Ele está aqui, ó. É o hole, né, que é para fazer um buraco. Não é a gente tem que tomar cuidado para não confundir com esse comando aqui, tá? Cria um buraco, né, uma parte. Não é o caso aqui. Eu estou usando o comando cutout, tá? Tomar cuidado para não confundir esses comandos. Voltando aqui, selecionei a face. Aí eu venho aqui, seleciono, quero tirar uma parte arredondada aqui. Então eu vou passar o mouse, tanto faz aqui, ó, ou nessa parte aqui, ou nessa parte aqui. Eu passo aqui para quê? Para que ele mostra como o centro aqui é comum, né? Qualquer parte que eu passar aqui, ó, dessas linhas circulares, né, dessas circunferências, ele vai mostrar o centro dessa peça aqui. Então eu venho aqui e uso ela como referência. Eu vou trazer aqui agora, usar essa linha também para fazer um alinhamento aqui. Vou clicar, né, um ponto aqui entre essas duas circunferências, que eu quero fazer um furo aqui nessa região. Depois eu vou colocar a medida certa. Aí eu clico aqui, tá? Aí eu tenho eu comecei aqui a fazer a diferença. Eu vou digitar lá o diâmetro. Eu vou colocar aqui um diâmetro de 20. Aí, coloquei aqui. Se eu clicar de novo, eu não vou colocar mais. Poderia clicar aqui, aqui, tá? Mas eu não quero. Para colocar 4 furos aqui alinhados com usando esse alinhamento aqui não é difícil, mas eu quero criar 8 furos aqui, um padrão de 8 furos com a mesma distância entre eles. Então eu vou, para simplificar aqui, não vou ficar clicando, colocando aqui a distância, eu poderia colocar inclusive uma quantidade maior de furos. Então eu vou agora colocar a medida aqui, né? Só confirmar aqui a medida, diâmetro de 20, e vou colocar aqui a distância do centro até o centro dessa medida aqui, até o centro. Vou passar o mouse aqui, aí ele mostra o centro até esse centro aqui, tá? Vou colocar essa medida aqui de 138. Vou colocar uma medida aqui de 140 para arredondar, tá? Ele vai estar aqui com 140. Deve ser aproximadamente o centro o ponto médio entre essas duas circunferências aqui.
Beleza, então fiz aqui o círculo de referência, né, para fazer o furo, vou dar um return, tá? E aí eu tenho aqui, posso usar aqui como referência, ó, passar o mouse aqui para estabelecer essa distância aqui, né, como referência, ó, que essa distância aqui é a distância de 60, né? Ou se eu clicar aqui, por exemplo, né, ele vai estabelecer a medida lá, que é a medida de 60. Ou eu clico lá no campo e digito 60. Tanto faz. Né? Isso aí fica a critério de cada um. Então eu vou clicar aqui só para usar essa situação aqui como exemplo. Então, fiz um estudo, o cutout aqui, né? A gente pode também dar um nome para ele, mas não vou necessariamente dar um nome aqui. Depois eu vou dar um exemplo ali dando um nome, né? Então, feito o furo, né? Se eu movimentar aqui o mouse, clicar, se eu apertar o botão de rolagem, pressionar ele e movimentar o mouse, eu consigo ter essa visão aqui, tá? Então, beleza, fiz aqui, vou deixar ele aqui do jeito que estava mais ou menos, né? E aí, agora eu vou selecionar o comando aqui, pattern, tá? Vou criar um padrão. Tenho aqui, tem que tomar cuidado, que tem o padrão ao longo de uma curva e o padrão, né? Crio um padrão que pode ser circular ou retangular. Quando a gente clica aqui, né, a gente não está definindo ainda se vai ser circular ou retangular. Vai ser na próxima etapa. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Primeiro eu tenho que selecionar o elemento que eu vou usar como referência para fazer o padrão, que é aquele furo. Eu clico, selecionei o furo. Tá? Então, ou eu posso tentar selecionar por aqui, né, pela figura, ou para facilitar, muitas vezes, para a gente não ficar tentando, às vezes a gente tenta selecionar, fica meio difícil aqui, a gente pode, para ficar mais fácil, a gente clica aqui no Edge Bar, né? Se não estiver aparecendo essa barra aqui, essa parte aqui, é só vir aqui, ó, Tools, Edge Bar. Se eu clicar aqui, eu desabilitei. Acabei de desabilitar. Aí eu venho aqui de novo, eu quero habilitar ele, ó, abrir o Edge Bar. Tá? Cliquei aqui, ele aparece novamente. Então aqui são as partes que eu vou criando aqui, que formam a minha peça. Ela não tem nome ainda porque eu não salvei. Parte 1. Depois que eu salvar, aí vai ter um nome aqui. Então, cutout. Tá? Eu vou selecionar aqui, ele selecionou essa parte aqui. Aí eu confirmo, tem aqui, ó, para confirmar, não, esses duas ferramentinhas aqui, que é ou eu cancelo, né, de selecionar, ou confirmar. Então confirmei, agora eu tenho que selecionar aonde eu vou criar o padrão, em que parte eu vou criar o padrão. Eu vou criar nessa face aqui, vou usar ela como referência, na verdade. Aí eu venho, né, se eu quiser criar um padrão circular, que já está selecionado aqui, né, já não preciso nem clicar aqui, né? Tem um padrão retangular. Como a peça é redonda, eu vou criar nesse caso aqui, né? Poderia até criar um padrão retangular numa peça circular, mas não é o caso aqui, né? É uma situação específica. Então eu vou clicar aqui para estabelecer, ou já está clicado, não precisaria nem me preocupar. É só utilizar o comando. Então, venho aqui, ó, vou clicar aqui, usar ele como referência. Como é um padrão circular, vou usar essa parte aqui como referência, né, o centro, como referência, e vou estabelecer qual é o padrão, né, o círculo que eu quero para fazer esse padrão. Então, eu usei esse ponto, o próprio centro da peça, como referência, né, para criar o padrão circular. Então, vou usar aqui também, para ficar legal, né, para estabelecer como referência o centro, né, eu vou abrindo aqui, ó, essa linha circular preta que está aparecendo aqui a referência que eu vou criar do meu padrão circular. E aí eu vou criar aqui um ponto inicial aqui de referência, que vai ser o próprio centro daquele furo lá que eu criei. Tá? Apareceu o centro ali, ó, aquela bolinha, né, com
uma cruzinha no centro, eu clico porque eu estabeleci o centro dela como referência. Aí aqui, né, ele mostra uma seta, se eu movimentar para cá, uma seta no sentido para a esquerda aqui, ou uma seta para a direita, né, aqui vai ser no sentido horário ou anti-horário. Então eu vou clicar aqui, isso aí vai depender muito do que você está fazendo, de como é esse padrão, que situação você está criando, né? Aqui não vai fazer muita diferença porque o padrão ele segue um padrão em pontos equidistantes, não vai fazer diferença que eu clicar para a esquerda ou para a direita, o padrão vai acabar tendo o mesmo resultado. Então eu vou clicar aqui no sentido horário, né, para a direita, e aí ele criou aqui, já estabeleceu 4 pontos, né, como padrão. Ele vem aqui com 4 pontos. O count aqui serve para eu definir quantos pontos, né, de padrão eu quero. Inicialmente ele colocou 4. São 4 furos que vão ser feitos aqui na peça. Eu vou selecionar aqui e vou alterar esse campo count para 8 furos. Aí eu dou um enter. E aí o que aconteceu? Agora eu percebo aqui que tem 8 pontos, né, aparecendo aqui na peça, nessa circunferência que eu defini aqui. Então, ele estabeleceu 8 pontos, né, com raio de 140, que eu usei como referência aqui o raio central que estava o furo, né? Então já está definido aí. Agora o espaçamento de 45 graus entre cada um, logicamente porque eu quero aqui 8 furos equidistantes, né, com a mesma distância. E agora eu vou clicar aqui no return. Clico no return e aí, olha só, ele está mostrando aqui os 8 furos que, né, o padrão que eu criei, um padrão circular. E aí, usando como referência um furo, como eu usei um furo como referência, ele criou um padrão de 5 furos, padrão circular de 5 furos. Eu posso aqui, né, por exemplo, né, agora eu poderia ter feito em todas as etapas aqui, mas eu estou até usando como referência lá o resumo que eu passei para vocês. Vou colocar aqui um nome, né, furos. Vou alterar aqui, ele já está selecionado lá, é só ir no teclado e digitar furo e dar enter. Olha o que acontece aqui, ele muda o nome aqui. Então esse padrão aqui, né, circular de furos. Tá? Então aqui, né, já está pronto. Se eu movimentar aqui, eu mal clicar, né, pressionar o botão de rolagem e movimentar, eu vou ver que a peça está com 8 furos aí criados. Então facilita muito o trabalho, que ao invés de você ficar fazendo um por um os furos, né, como eles seguem um padrão, você pode usar esse comando aí, que é o pattern, né, padrão, e aí fazer. Na verdade, você pode usar ele para várias situações, né, quando você quer seguir, fazer um padrão aí de furos circulares ou de pinos circulares. Futuramente a gente vai fazer aí uma outra peça, por exemplo, que encaixa. Posso fazer uma peça que tem uns pinos que vão encaixar aqui nessa outra peça. Então, também crio o padrão de furos com o mesmo padrão aqui e encaixo uma peça na outra, usando o ambiente de o assembly, né? No caso aqui, agora era só para explorar, difícil falar aqui, explorar o comando pattern, criando um padrão circular. Então agora eu vou fazer uma próxima etapa, manter esse modelo já criado para explorar agora outros comandos, né?